Bem-vindos à nossa 13ª aula de análise de circuitos. Nesta aula, nós vamos fazer uns exercícios para recordar os 10 assuntos que nós vimos nos nossos 12 últimos encontros. A primeira questão diz: apresente o código de cores para os resistores. Primeiramente, a gente precisa lembrar o valor das cores para o código de cor dos resistores. Então aqui está a nossa tabelinha, a gente pega a tabelinha e relembra a cor lá, né? O preto vale 0, o marrom vale 1, o vermelho vale 2, o laranja vale 3, o amarelo vale 4, o verde vale 5, o azul vale 6, o violeta vale 7, o cinza vale 8, o branco vale 9, o ouro ele pode valer 0,1 quando está na terceira faixa no fator de multiplicação, ou o prata 0,01 quando está no fator de multiplicação. Porém, o ouro e o prata também são utilizados para tolerância, e quando eles se apresentam na quarta faixa, o ouro vale 5% e o prata vale 10%. Vamos começar pelo primeiro aqui, pelo 330 ohms. Então, 3 na nossa tabelinha é o laranja. Então, vou repetir aqui, ó, laranja, laranja, 33. E depois, na terceira faixa, é o número de zeros. Então, aqui eu tenho um marrom na terceira faixa. 3 do laranja e 0, né? Marrom aí, eu vou acrescentar um 0 a essa leitura. E o ouro, que é o 5%. A mesma ideia de formação do código, né? A primeira faixa é o algarismo significativo, então 220 ohms aqui para o item B vai ser assim, 2 é vermelho, então vermelho, vermelho, muito bem, 22, fizemos os dois algarismos. Aí vamos acrescentar número de zeros, nós vamos acrescentar um 0, né? 1 na tabelinha é marrom, então 22 acrescido de um 0 vai ficar marrom. Então, as cores serão vermelho, vermelho, marrom, e como o código é de 5%, é ouro. Para o resistor de 1K, eu vou representar a mesma brincadeira. 1K é 1000 ohms, perfeito? 1000 ohms. Então, eu preciso primeiro, como o primeiro algarismo vai ser 1, então eu vou colocar o nosso marrom. E o segundo algarismo vai ser 0, então vai ser o nosso preto. Então, marrom 1, preto 0. Então, eu tenho aí 10. Né? Para formar o número 1000, eu preciso acrescentar mais 2 zeros. Então, eu vou colocar aqui vermelho para acrescentar mais 2 zeros. E o resultado para a nossa tolerância vai ser ouro, 5%. Então, fica marrom, preto, vermelho e ouro. E o último aí é o 10K. A ideia é a mesma. Então, o primeiro algarismo significativo é 1 aqui, então vai ser marrom. Segundo algarismo significativo é 0, então vai ser preto. Para formar o 10K, né, os 10.000, eu preciso acrescentar 3 zeros ao 10. 3 aqui no nosso código é laranja, então fica marrom, preto, laranja. E como a tolerância também é 5%, vai ser ouro aí. Segundo exercício. No segundo exercício, ele pede aqui, apresente os valores para os resistores. A formação do código é a mesma, o primeiro e o segunda cor são os algarismos significativos, a terceira cor representa o número de zeros e a última é a tolerância. Então a gente vai fazer o seguinte, verde, azul, marrom e ouro aqui. Verde, olhando a nossa tabelinha, vale 5, azul vale 6, então põe aqui, ó, 5, 6. E o marrom vale 1, significa que eu vou acrescentar um 0 ao 5 e o 6, portanto aqui 560 ohms. Mais ou menos 5%, porque o ouro está na última faixa. Observe aqui que não é um número maior do que 1000, né? O maior ou igual a 1000, é um número menor que 1000, né? Até 999 eu não passo para a notação de engenharia. Então eu vou usar aqui o próprio valor que eu li, 560 ohms. Se fosse maior do que 999, eu colocaria 1K. Muito bem, para o segundo valor, aqui eu tenho marrom vermelho. Né? Marrom vermelho são os dois primeiros algarismos significativos. Marrom vale 1, vermelho vale 2, está aqui em preto no item B. E o vermelho significa acrescentar 2 zeros, então eu vou acrescentar 2 zeros aqui em vermelho, olha aqui.
1.200 ohms. Porém, não está na notação de engenharia. Para passar para a notação de engenharia, eu divido esse valor por 1.000, né? Eu vou ter aí 1,2 kΩ. E como o ouro está na última faixa, é 5%. A mesma ideia para o item C. Vermelho vale 2, então eu tenho 22 aqui, ó, vermelho, 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 22 aqui em preto na nossa representação aqui. E eu vou acrescentar 2 zeros a esse 22, portanto, 2.200 ohms. Portanto, 2,2K em notação de engenharia. E o ouro está na última faixa, portanto, ganha aqui os 5%. E o último item, o amarelo, vale 4 e o violeta 7. Os dois algarismos significativos já estão representados aqui em preto, 47. E o amarelo, olhando a nossa tabela aqui, significa 4. Então eu vou acrescentar 4 zeros aqui. Passando para a notação de engenharia, basta dividir por 1.000 e eu vou ter aí o 470 kΩ, mais ou menos 5%. Essa foi a questão número 2. Questão da revisão número 3. Usando o desenho abaixo, descreva as conexões existentes em uma matriz de contatos típica. A gente pode redesenhar, até fazer um esbocinho aqui, né, nesse nosso desenho, mostrando para as pessoas como é que é a conexão. Então, ó, aqui horizontalmente, azul na parte superior, azul na parte inferior. Porém, os furos de cor vermelha estão conectados verticalmente. Então aqui, ó, esses furos vão estar conectados verticalmente. Então aqui, desenhos em pretos mostrando aqui que eu tenho várias barras conectadas verticalmente aqui de pezinha, né? Então, conexão vertical para os furos vermelhos. Já os furos em verde também recebem essa mesma conexão. Uma conexão vertical, os furinhos em pés aqui. Portanto, as conexões formam um barramento aqui na vertical. Já na parte da barra conexão da barra vertical, né, os furos verdes, eles estão conectados verticalmente, mas eles não têm conexões com os furos vermelhos, porque existe um rebaixo aqui entre eles. Este rebaixo impede que eu tenha uma conexão desse furinho com aquele furinho. Portanto, não existe conexão entre a parte superior aqui do barramento do protoboard com a parte inferior aqui do proto. Então, os vermelhos e verdes, eles não estão conectados. Também não existe conexão entre os furos azuis e verdes. Os furos azuis e verdes, aqui na parte inferior do meu proto, não tem conexão, né? Uma porque a barra em azul está na horizontal e a verde está na vertical. Então, esses furos também não se tocam. Outra coisa que eu poderia falar é que os azuis e os vermelhos também não têm conexão, ou seja, a barra horizontal aqui do azul não tem conexão com as barras verticais do nosso vermelho. Esta, então, é a formação típica de uma matriz de contatos que é utilizada para realizar as montagens eletrônicas. Vamos para a questão 4. Onde a gente fala sobre as grandezas físicas que podemos medir no multímetro. Essa pergunta, quais as grandezas físicas que nós podemos medir com o multímetro? O multímetro ele foi agregando funções ao longo do tempo, mas os multímetros tradicionais e de menor custo é como representado na figura aqui. Esse modelo de multímetro é o mais comum aí no mercado e a gente encontra ele para medir tensão do tipo contínua, tensão VDC, tensão do tipo alternada, tensão VCA. A gente consegue medir corrente na ordem de miliamperes, né, do tipo contínuo. A gente consegue medir resistência em ohm, também uma escala para medir continuidade e diodos. E ainda o recurso de BIP nessa escala aqui, um plus aí desse multímetro. Na parte superior aqui direita ainda tem um lugar que é para medir ganho de transistor, o HFE, o beta DC, o ganho DC do transistor. Para transistores de pequenos sinais pode ser interessante a gente querer saber o ganho, então esse multímetro possui esse recurso. Eu também posso medir com o uso de acessórios, eu posso medir frequência e capacitância. Mas, a grosso modo,
a maioria dos multímetros sem recursos, sem acessórios, vai medir tensão do tipo DC, tensão do tipo AC, corrente do tipo contínua, resistência, diodo e ganho de transistor. Na questão número 5, pergunta-se em qual dos bornes conectamos a ponta de prova preta do multímetro. Os bornes do multímetro, eles estão dispostos, nesse caso aqui, neste exemplo, estão dispostos desta forma. A ponta de prova preta sempre vai ser conectado ao borne comum do nosso instrumento. Vai ser também o negativo para executar as medições. Já a ponta de prova vermelha pode ser conectada a outros bornes. Por exemplo, no borne aqui da esquerda do vídeo, você vai ter o volts, ohms, miliampere, né? Ou seja, eu posso medir aqui tanto tensão quanto corrente na ordem de miliamperes, quanto resistência. E eu posso medir aqui, na outra borneira, à direita do vídeo aqui, a corrente de 10 amperes, e é só para executar esta medição, somente para essa escala. Então, a maioria dos multímetros de baixo custo trabalha desta forma. Mas a pergunta era, em qual borne eu ligo a ponta de prova preta do multímetro? No borne comum, no borne preto. Questão número 6. Para medir uma tensão de uma pilha de 1,5 volt, qual a escala do multímetro devemos utilizar? Aqui está ilustrado o nosso desenho aqui com um multímetro, está ilustrado o desenho de um multímetro aqui que a gente tem na escola, né? Mas não precisa ser necessariamente um multímetro como esse. O que você tem que pensar é que para medir 1,5 volt, a escala tem que ser maior do que 1,5 volt. Não pode ser uma escala com fundo de escala de 1,5 volt, porque se tiver exatamente 1,5 volt, não vai funcionar. Então, pode ser que seja um pouquinho maior, vai estar numa escala maior. Então, o que eu tenho que fazer? Escolher uma escala maior do que 1,5 volts. E também escolher qual é o tipo de tensão, se ela é contínua ou se ela é alternada. Então, eu preciso estar numa escala maior do que 1,5 volts e preciso estar na escala de tensão do tipo contínua. Na maioria dos multímetros, se tem uma escala de 2 VDC, ou 2000 mV DC. Então, olhando a cara desse instrumento, a gente percebe aqui que existe aqui um 2000 mV, né, e o símbolo do volts de tensão contínua ali. Então, essa é a escala ideal para se medir, a escala de 2000 mV do volts de tensão contínua. Se eu tivesse colocado esse multímetro e tivesse uma escala de 2 volts de tensão do tipo alternada, devido às características do multímetro, ele simplesmente não iria medir essa tensão do tipo contínua na escala de tensão do tipo alternada. Questão número 7. Como o alicate amperímetro faz para medir a corrente sem a necessidade de abrir o circuito? Com o multímetro, se faz necessário nós abrirmos o circuito, interrompermos o circuito, para colocar o instrumento em série com a carga. Enfim, interromper o circuito para medir a corrente que passa pelo fio. Já com o alicate amperímetro, esse processo não se faz necessário. Basta, olha aqui a figurinha, eu colocar o cabo na mandíbula, né, no alicate ali, ou seja, colocar o fio onde eu desejo, a mandíbula do nosso multímetro, onde eu desejo medir a corrente, e pelo princípio de variação do campo magnético, ou seja, o nosso alicate amperímetro ele consegue perceber essa variação e transformar essa variação do campo magnético em corrente. Então, o alicate amperímetro ele mede a corrente usando o princípio da variação do campo magnético. Então, basta colocar essa garra do alicate aí em torno do fio que se deseja medir a corrente, e o alicate percebe a variação do campo magnético e transforma essa variação do campo magnético em uma medida indireta de corrente. Então, aí eu posso medir indiretamente a corrente, eu não preciso interromper o circuito, basta medir, então, o campo magnético que essa corrente está gerando no cabo. E aí eu consigo saber
qual é a corrente. Portanto, esse é um processo bem seguro de se medir a corrente nos circuitos. O problema é que o alicate amperímetro só serve para medir correntes relativamente altas, né? Corrente na ordem de miliamperes não é percebida pela garra do alicate, então a gente tem que lançar mão do multímetro. Corrente na ordem de amperes, 3, 4 amperes, a gente já consegue medir com o nosso multímetro, com o nosso alicate amperímetro, e o nosso multímetro não tem escala, não tem capacidade para medir corrente do tipo alternada, ele não tem aquele 10 amperes lá, é do tipo contínua. Então nós não conseguiríamos medir uma corrente do tipo alternada usando um multímetro. Questão número 8. Encontre o resistor equivalente entre os pontos A e B. Então aqui relembrando as formulinhas, nós temos 3 formulinhas. A primeira formulinha aqui é para resistor do tipo série. A segunda formulinha é para resistor do tipo paralelo e qualquer quantidade. E a nossa terceira formulinha aqui é para resistores iguais, onde R é o valor do resistor e N é a quantidade. Eu não coloquei aqui a fórmula do produto pela soma propositalmente, porque na calculadora é muito mais fácil você usar a fórmula geral aqui da somatória dos inversos. Então, usando esse princípio, nós vamos resolver aqui o nosso exercício. Logo de cara, a gente pode perceber aqui que o R1 e o R2, eles estão em série. Então, eu vou chamar de RA aqui e vou somar esses valores do R1 e do R2, que é o 5,6 e o 3K3. E dá para perceber que o R3, R4 e R5 estão em paralelo. Então, eu vou lançar a mão direto da formulinha lá da somatória dos inversos. Digita na calculadora respeitando aí os parênteses, você vai obter uma dízima periódica, 666,666. Muito bem. O que vai sobrar aí? Vai sobrar o nosso RA, feito na primeira conta, e o nosso RB, feito na segunda conta. Se eu observar esses dois resistores, eles vão acabar ficando em série, né, com o circuito aqui. Portanto, basta somar, então, o nosso RA com o nosso RB, que vai ter aí o nosso resistor equivalente. Como os valores estão todos em K, eu não coloquei na notação de engenharia, eu misturei aí os prefixos junto com a conta, mas eu fazendo as contas aí, 8,9K, que é 8.900, mais 666, nós vamos chegar a 9.560 aproximadamente, que é 9,56 quiloohms. Questão número 9, pergunta como é a variação da resistência em função da rotação nos potenciômetros do tipo linear. Nós sabemos que nós temos dois tipos de potenciômetro, o potenciômetro do tipo linear e o potenciômetro do tipo logarítmico. O tipo logarítmico aí varia a resistência em função da rotação de forma logarítmica, vai ser aí uma parábola, né? Já para o nosso potenciômetro linear, ele varia a resistência de forma linear, ou seja, vai apresentar aí uma resposta que se apresenta na forma de uma reta. Para 50% aqui do meu giro, eu vou ter 50% da minha resistência. Isso não acontece lá no meu potenciômetro logarítmico, onde eu tenho aí, para 50% da minha resistência, aproximadamente 1/3 da minha resistência total lá, né? Ou seja, 50% do curso vai representar aí aproximadamente 1/3 da nossa resistência do meu potenciômetro. Já no linear, não, ele faria linearmente, é o que mais é utilizado na prática, portanto, esse é o potenciômetro mais importante. O potenciômetro do tipo logarítmico é utilizado principalmente em equipamentos de áudio mais antigos. Questão número 10. Observe o circuito abaixo, onde R1 vale 30 kg, P1 vale 20 kg e a alimentação é de 5 volts. Aqui uma aplicação do potenciômetro, um divisor de tensão. Aqui está um divisor de tensão sem a carga, portanto a gente quer saber apenas a variação aqui, o Vout, da saída.
Como é que funciona, então, a brincadeira? Eu não preciso ficar calculando a corrente, né, para determinar a queda de tensão. Eu posso lançar a mão aqui da fórmula do divisor de tensão, onde eu pego o valor do potenciômetro, né, e somo, depois na parte de baixo aqui, somo o R1 com o valor do potenciômetro e multiplico pela fonte, ou seja, ele dividido pela soma vezes a tensão que entra. Então aí a aplicação pura e simples dessa fórmula, né? Pego o valor de 20K, que é o valor do potenciômetro, divido aqui pela soma, que é o 30K, o valor do resistor, mais o valor do potenciômetro, que é 20K, e eu vou ter aí 20 dividido por 50, portanto, multiplicado por 5, portanto, eu vou ter aqui 2 volts. Então, se aqui é 0 volts, é o nosso negativo, aqui é o nosso 5 volts, e em plena carga aqui vamos ter 2 volts nesse ponto aqui, que é a junção entre o resistor e o potenciômetro. Como o potenciômetro pode variar o cursor da posição, tocando aqui o cursor nesse, né, juntando aqui o B com o C, ou então o C com o B, né, que seja, e o C com o A aqui, então, ora, o C, o ponto C, o cursor vai estar aqui no ponto A, portanto, em 2 volts, ora, o cursor aqui vai estar no ponto B, portanto, em 0 volts. Então, a variação desse potenciômetro será de 0 a 2 volts aproximadamente. Questão número 11. Com relação à confecção de placas de circuito impresso, para que servem as trilhas? As trilhas são as conexões entre os componentes. Elas provêm a interligação elétrica entre os componentes. Quanto maior a espessura da trilha, maior será a sua capacidade de corrente. Então, trechos do circuito onde eu preciso de mais corrente, a trilha terá mais espessura. E trecho onde eu preciso de menos corrente, a trilha vai ter menos espessura. E elas servem para interligar os componentes. Questão número 12. O que é uma liga eutética? Para fazer a soldagem, a gente sabe que a gente precisa ter uma liga especial. Essa liga é chamada de liga eutética. A principal característica dessa liga é que ela passa do estado sólido para o estado líquido sem passar pelo estado pastoso. Normalmente, quando se aquece uma liga ou se aquece um metal, por exemplo, se eu pegar um ferro e for aquecendo, 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 vai chegar um momento que ele vai ficar pastoso e depois se liquefaz. Para a soldagem, isso não pode acontecer, é indesejável. Então, eu vou montar aí uma combinação de metais, uma liga, portanto, uma combinação de metais, que vai ter essa propriedade. Passar do estado sólido para o estado líquido sem passar pelo estado pastoso. Então, as ligas eutéticas são utilizadas na soldagem das placas eletrônicas. Embora essa questão não fale do fluxo de solda, é bom lembrar que para fazer uma boa soldagem, além da liga eutética, é necessário que a soldagem seja feita num ambiente livre de oxigênio. Então, a gente precisa, além de um estanho com liga eutética, eu preciso de uma atmosfera livre de oxigênio. Essa atmosfera é conseguida com a introdução de um fluxo de solda, que vai evaporar durante o processo de aquecimento para a soldagem, provendo essa atmosfera necessária para a soldagem. Questão número 13. O que é uma liga lead-free? Uma liga lead-free é uma liga que não contém chumbo. As ligas de estanho chumbo, elas estão sendo substituídas por ligas que não contêm chumbo, que são chamadas de ligas lead-free, e ela atende à norma SAC 305. Isso ocorre por questões de contaminação ambiental. A placa eletrônica, quando é descartada no meio ambiente, joga-se também o estanho que foi utilizado para confeccionar essas placas. Pelo fato destas placas conterem chumbo no estanho, o chumbo é um metal pesado, é um contaminante ambiental, então existe aí essa preocupação em trocar as ligas de soldagem por ligas que não contêm chumbo, ligas lead-free. Questão número 14.
esboce uma forma de onda de um pulso senoidal contínuo positivo que aparece na saída dos retificadores de onda completa. Na aula de sinais, nós estudamos os vários tipos de pulso. Nós estudamos os pulsos do tipo triangular, nós estudamos os pulsos do tipo quadrado, nós estudamos os tipos dente de serra e nós estudamos também o tipo senoidal. O tipo senoidal é o mais utilizado. Então, quando um sinal é chamado de pulso, significa que ele é uma parte do sinal. E ele pode ser contínuo quando não passa pela parte inferior ou pela parte superior do gráfico. Então, eu posso ter pulsos do tipo positivo e pulsos do tipo negativo. Num retificador de onda completa, como ilustrado aqui, a carga vai receber pulsos do tipo contínuo, ou seja, é um sinal senoidal, mas é um pulso do tipo contínuo. Existem apenas a parte positiva da onda. Então eu desenho exatamente como está aqui, né? Pulso de onda senoidal, porém ela não tem a parte negativa aqui do nosso gráfico. É o pulso positivo, pulso senoidal positivo, representado aí por um pulso contínuo positivo. Questão número 15 é a aplicação direta da fórmula do período. O período, por definição, é o inverso da frequência, então basta a gente ir para a conta, né? Determine o período de um sinal senoidal para uma frequência de 60 Hz. Então vou fazer 1 sobre 60, vai dar 0,1666, é uma dízima periódica. Passando para a notação de engenharia, eu tenho aqui uma frequência de 60 Hz, ela tem um período de 16,6 milissegundos. Por que é importante esse valor? Porque essa questão está aí. Os sinais senoidais fornecidos na tomada são sinais de 60 Hz. Estes sinais possuem um período de 16,6 milissegundos. O que a gente quer dizer com isso? Que um ciclo, né, uma variação positiva e uma variação negativa, né, ou seja, uma volta lá no meu gerador, demora 16,6 milissegundos para acontecer, né? Ou seja, eu tenho aí um pico positivo da forma de onda, um pico negativo da forma de onda, né, passando aí pelos zeros, ou seja, uma variação completa, né, desta nossa forma de onda em 16,6 milésimos de segundo. Essa energia fornecida na nossa tomada, uma frequência de 60 Hz, cujo período é de 16,6 milissegundos. Questão de número 16, determine a forma de onda e a amplitude pico a pico e o período para uma frequência da tela, do osciloscópio abaixo. Então eu tenho aqui uma tela, a tela do osciloscópio típico tem 10 divisões na horizontais e 8 divisões na verticais. Então, olhando essa forma de onda aqui, ela é uma forma de onda do tipo triangular, porque eu tenho um triângulo aqui na parte positiva da forma de onda e um triângulo aqui na parte negativa da minha forma de onda. E observando aí a quantidade de quadradinhos que eu tenho acima, eu tenho aqui 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos. Está tocando aqui 3 quadradinhos para cima. E também aqui na parte de baixo eu tenho 3 quadradinhos na parte de baixo. Então, olhando o pico positivo e o pico negativo, essa diferença aqui é de 6 quadradinhos. Olhando a chave volts-div, eu vejo que cada quadradinho vale 2 volts. Então, 6 quadradinhos vezes 2 vai me dar uma tensão de 12 volts de pico a pico. Simples assim. Multiplica, então, a amplitude de pico a pico é o número de divisões na vertical vezes a posição da chave volts-div. Facinho, facinho de fazer a leitura. Então, VPP é
o número de divisões verticais vezes a chave volts-div. E no nosso caso aí vai dar 12 volts de pico a pico, ou ainda 6 volts de pico. Já na horizontal, eu tenho 10 divisões e a nossa figura está ocupando exatamente essas 10 divisões. E cada divisão, olhando a chave tempo div, aqui o time div, está valendo 0,1 milésimos de segundo. Então o período ele pode ser determinado desta forma. Número de divisões horizontais vezes a posição da chave time div, da chave tempo div. No nosso caso, eu tenho as 10 divisões do osciloscópio e cada divisão vale 0,1, portanto, o nosso período é de 10 milissegundos. O osciloscópio ele faz um gráfico da tensão em função do tempo. Para calcular a frequência, se faz necessário aplicar uma formulinha. Frequência é o inverso do período. Então, aplicando diretamente essa formulinha, 1 dividido pelo período, que a gente viu lá, que é o 10 milissegundos, eu vou chegar aqui a uma frequência de 100 Hz. Então, eu posso apenas medir a amplitude de pico a pico ou amplitude de pico, posso medir o período, o tempo necessário para a realização do ciclo, e a frequência eu posso calcular usando a relação frequência ao inverso do período. Então, a resposta para essa questão é 12 volts de pico a pico, 10 milissegundos, numa frequência de 100 Hz de onda triangular. Questão de número 17. Nesta questão, eu faço o processo inverso da leitura. Eu tento ajustar um valor, quer dizer, eu tento criar um valor de figura, baseando-se no tamanho horizontal e no tamanho vertical que essa figura deve ter. Então, eu preciso calcular os tamanhos horizontal e vertical de uma onda senoidal para uma amplitude de pico de 30 volts de pico a pico e uma frequência de 50 Hz. Pede ainda que a gente indique quais escalas de tensão e tempo devem ser ajustadas no osciloscópio e esboçar a forma de onda que será apresentada na tela. Para saber qual vai ser a figura no tamanho vertical, eu uso essa relação aqui, ó. A escala ideal da figura na vertical é a tensão de pico a pico dividido por 8. Por que 8? Porque é o número de divisões que eu tenho na vertical aqui. Tenho 8 divisões. Vai ser 30 volts de pico a pico dividido por 8. A escala ideal deveria ser 3,75. Porém, quando eu chego lá no meu osciloscópio, eu não vou ter uma escala exatamente de 3,75. Eu vou encontrar lá na chave volts-div, eu vou encontrar a escala de 5 volts. Então eu vou escolher essa escala, porque a outra escala disponível é a escala de 2 volts. É inferior a 3,75, a figura não iria caber na nossa tela. Então vou escolher um número superior a 3,75 e o que eu tenho na minha chave aqui é o 5. Então vou escolher 5 volts na chave. Uma vez escolhido os 5 volts na chave, eu preciso calcular o tamanho vertical dessa figura. O tamanho vertical é dado pela tensão de pico a pico dividido pela chave volts-div. No nosso caso, a tensão de pico a pico é 30 e o valor escolhido na nossa chave foi 5. Portanto, essa figura terá na vertical 6 divisões. Então, olha aqui, ó, 3 divisões para cima, né? 3 divisões para cima de onda senoidal e 3 divisões aqui para baixo. Portanto, o tamanho aqui na vertical é de 6 divisões. Está aí, tamanho na vertical. Para calcular o tamanho na horizontal, eu preciso saber qual é o tempo, o período. Então, para tirar o período, foi dada aqui a nossa frequência, 50 Hz. Faço aí o inverso do período, vai dar um período o inverso da frequência e vai dar um período de 20 milissegundos. Então, período ao inverso da frequência vai dar 20 milissegundos de período. Eu vou pegar esses 20 milissegundos e tenho que fazer caber agora na horizontal dessa figura aqui, né? Tem que fazer ele caber nas 10 divisões. Então, nada mais justo do que pegar o período e dividir pela quantidade de divisões horizontais de tela que eu tenho disponível, no caso, 10. Então, o tamanho ideal na horizontal seria que a minha escala fosse de 2 milissegundos por divisão.
E por coincidência, eu tenho na chave tempo div aqui exatamente essa escala. Olhando aqui então a nossa chave de tempo de divisão, tem aqui a minha opção de 1 milissegundo e tem a opção de 2 milissegundos. Como é a escala ideal, é a escala que eu desejo, eu vou escolher 2 milissegundos. Poderia ser 5 milissegundos? Poderia, só que vai dar mais números de ciclo na tela, a figura vai ficar imprecisa. Escolhi então na minha chave lá 2 milissegundos. O tamanho dessa figura na horizontal vai ser o período pela posição da chave tempo div, pela posição da chave time div. No caso, o nosso período é de 20 milissegundos e a nossa chave está em 2. Portanto, a nossa figura terá 10 divisões. E aí basta fazer o esboço. Vou até aumentar um pouquinho a nossa telinha aqui. Veja, eu tenho que fazer uma figura cuja amplitude aqui tenha 3 divisões para cima e 3 divisões para baixo. Vamos conferir, ó. Tem 6 divisões aqui, de pico a pico. 6 vezes a escala de 5, 30 volts. Perfeito, era isso que eu devia ter. 30 volts de pico a pico. E na horizontal aqui, vou tocar aqui a corzinha, eu tenho 10 divisões, né? Olha, essa figura completa aqui, 10 divisões. Essas 10 divisões, valendo 2 milissegundos cada um, vai dar 20 milissegundos. 2 vezes 10, 20 milissegundos. E o período dessa forma de onda é de 20 milissegundos. Perfeito, é o que a gente precisava aí. Uma senoide o tamanho dela é 3 divisões para cima, 3 divisões para baixo na vertical e 10 divisões na horizontal. Portanto, eu ajustei aí uma tensão de 30 volts de pico a pico, cuja frequência é 50 Hz. Questão 18ª. Nessa questão é perguntado qual é o tipo de transistor que apresenta as medições indicadas pelo ohmímetro da figura. Na figura nós temos representados aí 3 ohmímetros e nós podemos observar que na base estão conectadas aqui as ponteiras de prova positiva, tanto do multímetro da parte superior, quanto do multímetro da parte inferior desta primeira figurinha. Portanto, este cara recebeu aí positivo na base e apresentou baixa e baixa. Quando eu tenho uma medição cujo positivo, observe aqui na minha segunda figurinha, conectado à base, na junção base-emissor, apresenta uma baixa resistência, e na junção base-coletor apresenta também uma baixa resistência, significa que esse cara conduz, né, positivamente na base. Um transistor do tipo NPN. N na base, negativo no coletor e negativo no emissor. Então é um tipo NPN. A questão número 2, que também faz parte da nossa lista, é a 19ª questão da lista de revisão, é a mesma brincadeira, só que agora as leituras deste transistor apresentam uma resistência baixa para a junção coletor-base e para a junção base-emissor, quando eu tenho a ponta de prova negativa do multímetro conectada à base. Novamente, para ilustrar essa figura, eu fiz aqui outra figura maior aqui, onde eu tenho a ponta de prova negativa aqui deste primeiro multímetro ligado à junção base-emissor. E desse segundo multímetro, a junção base-coletor. Ambos os multímetros estão apresentando leituras de baixa resistência, ou seja, a leitura da junção PN lá do nosso transistor. Então, como eu tenho o negativo ligado aqui à base do transistor e ele conduz baixa e baixa quando eu coloco a ponta de prova positiva nos outros terminais, então aí eu tenho um sanduíche de N, ou seja, esse transistor é do tipo PNP, né? Positivo para o emissor ou coletor, negativo para a base e positivo para o emissor, portanto, PNP. Na terceira questão, que também faz parte da nossa lista de revisão, é a questão de número 20, a pergunta é: se compararmos o valor medido na junção base-coletor e na junção base-emissor, quais das junções apresentam um valor ligeiramente
maior. Aqui nós temos ilustrado um transistor NPN, um transistor PNP, a simbologia dele, e o aspecto físico aqui do BC548, que é um transistor NPN. Não importa se eu estou usando um NPN ou PNP, né, se eu estou colocando aqui o positivo na base e vai dar baixa e baixa nessa segunda figurinha aqui, ou se eu estou colocando aqui o negativo e vai dar baixa e baixa, sempre a junção base-emissor vai ser ligeiramente maior em um transistor do tipo junção, porque a junção base-emissor ela é fisicamente ligeiramente maior do que a junção base-coletor. Então aquela junção que dá ligeiramente maior é a junção do base-emissor. E assim nós encerramos a nossa aula de exercícios de revisão. Hoje não tem tarefa de validação. Se ficou alguma dúvida, você pode voltar o vídeo, rever aí o nosso comentário da resolução da questão, ou então ir no vídeo específico da aula e rever o vídeo da aula. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!